Bom, voltamos aqui com a continuação do nosso vídeo e agora a gente vai entrar em combinação simples. Suponha que um hospital dispõe de 6 médicos, A, B, C, D, E e F, todos com a mesma especialidade. Nos fins de semana, 2 médicos são escolhidos para ficarem de plantão, atendendo os pacientes. De quantas formas distintas essa escolha pode ser feita? O problema consiste em formar, a partir do conjunto A, B, C, D, E e F, um subconjunto com 2 elementos. Podemos formar, por exemplo, o subconjunto AB, em que os médicos escolhidos para o plantão seriam A e B. Note que, nesse problema, o subconjunto BA é o mesmo que AB, ou seja, não é importante a ordem em que os médicos são escolhidos. Observe a seguir as possíveis duplas, ou subconjuntos, de médicos que poderiam ser formados para o plantão do fim de semana. Como 2 elementos têm a permutação de 2 é igual a 2 fatorial, ordens distintas, o número de combinações simples de 6 elementos tomados 2 a 2 é dado por combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, vai ser igual a 6 vezes 5 sobre a permutação de 2, que vai ser igual a 30 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2. 30 dividido por 2, 15. Note que dividimos o resultado obtido utilizando o princípio fundamental da contagem, para que não houvesse contagem a mais. Vamos analisar agora quantas seriam as combinações simples se entre os 6 médicos disponíveis fosse necessário escolher 3 para o plantão. Bom, fique ligado. Esse é aquelas partezinhas que vocês têm que anotar, que é muito importante, se vocês quiserem colocar no post-it, colocar no cantinho do caderno, se quiserem marcar aí no livro, está na página 57. É muito importante compreender a diferença entre arranjo e combinações. Arranjos são de qualquer subconjunto ordenado, em que a ordem dos elementos importa. Combinação são de qualquer subconjunto, em que a ordem dos elementos não importa. Arranjo é necessário ter a ordem. Quando tem uma ordem de alguma coisa, vai ser arranjo. Quando tanto faz a ordem, se eu puder A e B e A servirem, a gente vai usar combinação. Nesse caso, cada possível escolha seria uma combinação simples de 6 elementos, tomados 3 a 3. Veja a lista de todas as 20 combinações simples que podem ser formadas. Nesse caso, o número total de combinações será dado por combinação de 6 elementos tomados 3 a 3, igual a 20 equipes. A mesma ideia anterior pode ser adotada aqui, isto é, pelo princípio fundamental da contagem. A primeira escolha do médico pode ser feita de 6 formas distintas, a segunda escolha de 5 formas e a terceira escolha de 4 formas, o que resulta em 6 vezes 5 vezes 4 equipes, que dariam 120 equipes, desculpa. Mas, novamente, cada caso estaria sendo contado mais de uma vez. Cada possível equipe estaria sendo contada P3, que é igual a 3 fatorial, que seriam 6 vezes. Portanto, o total de combinações simples de 6 elementos tomados 3 a 3 vai ser combinação de 6 tomados 3 a 3, igual a 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial, que vai dar 120 sobre 6, que vai dar 20. Generalizando o nosso raciocínio, o número de combinações simples de n elementos tomados P a P com n maior que P é dado por... Ali, a gente tem a forma genérica da combinação, como que ela vai aparecer. Se vocês quiserem dar uma observada ali, vocês não vou nem ler essa fórmula toda para não confundir. Mas a gente consegue ver que a nossa fórmula da combinação, ela vai ser combinação de n elementos tomados P a P igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Dado um conjunto finito E, com os elementos A1, A2, A3, reticências a n, chama-se de combinação simples os n elementos de E, tomados P a P, ou de classe P. Todo subconjunto de E que possui P elementos distintos, com 0 menor ou igual a P menor ou igual a N. O que isso quer dizer? Combinação simples, eu tenho um conjunto e eu vou pegar dali de dentro uma quantidade de elementos, uma quantidade P de elementos. Mas tanto faz para a minha ordem, se eu vou pegar A e B ou B e A. Não faz diferença para a gente. Então, fique ligado. O número de combinações simples
de n elementos tomados P a P pode ser indicado por Cn, P ou n sobre P, entre parênteses. O total de combinações simples de n elementos tomados P a P é indicado por combinação de n tomada P a P e é dado por, ali embaixo a gente tem a fórmula da combinação, que vai ser n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Vamos às questões resolvidas para poder a gente praticar aquele conteúdo que a gente viu ali. Até porque a gente fica olhando aquelas fórmulas todas genéricas, acaba até confundindo um pouco. Então, vamos praticar ali. Questão número 7. Considere a circunferência ao lado em que foram marcados 7 pontos distintos. Letra A. Quantas retas distintas podem ser determinadas passando por 2 desses pontos? Letra B. Quantos triângulos podem ser construídos com vértice em 3 desses pontos? Vamos à resolução da letra A. Sabemos que 2 pontos distintos determinam uma reta. Logo, o número de retas determinadas é igual à quantidade de maneiras de escolher 2 dos 7 pontos, sem se preocupar com a sua ordem. Isso é, o número de combinações simples de 7 elementos tomados 2 a 2. Portanto, a quantidade de retas é dada por combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 7 menos 2 fatorial. Desenvolvi o 7 fatorial até o 5 e embaixo deu 5 fatorial. Vou cortar aqueles dois 5 fatoriais ali. Vou ficar com 7 vezes 6 dividido por 2, que deu 21. Então, a gente consegue traçar 21 retas dentro daquele círculo ali. Letra B. O número de triângulos que pode ser construídos é igual à quantidade de maneiras de se escolher seus 3 vértices entre os 7 pontos, sem se preocupar com a ordem. Ou seja, é o número de combinações simples de 7 elementos tomados 3 a 3. Portanto, o número de triângulos é dado por combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. A gente vai cortar o 4 fatorial, porque a gente vai desenvolver o 7 até o 4, e embaixo nós temos o 4. Então, ficamos com 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 35 triângulos. A gente consegue formar 35 triângulos ali dentro daquele círculo. Questão número 8. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre quais exatamente um deve ser goleiro. Sabendo que na sua lista de possibilidades para essa convocação existem 15 nomes, dos quais 3 são goleiros, qual é o número de maneiras possíveis que ele deve escolher os 4 jogadores? Na resolução, desculpa. O técnico tem que escolher um goleiro entre 3 possibilidades de escolha e outros 3 jogadores entre 12 possibilidades de escolhas. As formas possíveis são os números de combinações simples de 12 elementos tomados 3 a 3. Sendo assim, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de escolher um goleiro mais 3 jogadores de linha é dado por 3 vezes a combinação de 12 elementos tomados 3 a 3. 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial. Então, a gente vai ter 3 vezes 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 fatorial. A gente vai cortar o 9 fatorial, vamos ficar com 3 vezes 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 3 vezes 220, que é igual a 660. Letra B, 660. Questão número 9. Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Na resolução, Lucas trocará 3 livros entre 6 possibilidades de escolha, combinação simples de 6 elementos tomados 3 a 3. Milton trocará 3 revistas entre 8 possibilidades de escolhas, combinação simples de 8 elementos tomados 3 a 3. Pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades de trocas é: a gente vai fazer a combinação das possibilidades de Lucas com a combinação das possibilidades de Milton.
Então, a gente vai ter 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial, vezes 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. A gente vai desenvolver até onde dá para cortar, certo? Que a primeira combinação vai parar ali no 3, a segunda vai parar no 5. No final, a gente vai ficar com 20 vezes 56, que é igual a 1.120. Conectando. Sabemos que na geometria plana, a diagonal de um polígono é toda segmentada e seus extremos são 2 vértices não consecutivos do polígono. As figuras a seguir mostram para alguns tipos de polígonos o número de lados, n, e o respectivo número de diagonais, d. Ali a gente tem 4 formas geométricas, certo? E o número de lados e o número de diagonais. Vamos analisar a seguinte questão. Qual é o número de diagonais de um polígono com n lados? Os segmentos que unem 2 vértices de um polígono são lados ou diagonais. Logo, para obter o número de diagonais de um polígono de n lados, devemos calcular o total de combinações simples dos seus n vértices, tomados 2 a 2. Do total obtido, subtrair o número de lados. Para a gente saber o número de diagonais, a gente vai fazer a combinação de n pontos tomados 2 a 2. Ali a gente vai ficar com uma fórmula genérica, que ali vocês vão ver que ela vai estar desenvolvida como a gente já fez em sala, quando a gente tem n, n-1, n-2, n-3, a gente pode ir desenvolvendo mesmo quando a gente não tem número. E ali embaixo a gente vai ficar com a fórmula genérica para calcular o número de diagonais, que vai ser n vezes n-3 sobre 2. Contagem das soluções inteiras não negativas da equação x1 mais x2 mais reticências mais xn é igual a p. Vamos analisar o seguinte problema. De quantas maneiras podemos distribuir 5 bolas idênticas entre Bruna, Laura e Carla, havendo a possibilidade de alguma criança não receber nenhuma bola ou até mesmo receber todas as bolas? Note que o resultado dessa questão é o número de soluções inteiras não negativas da equação L mais B mais C igual a 5, em que B, L e C representam a quantidade de bolas que Bruna, Laura, né? Tá ali, tá Lura. Bruna, Laura e Carla receberão, respectivamente. Cada solução dessa equação é uma distribuição possível das bolas. A ilustração a seguir representa algumas situações. Vocês podem ver ali algumas formas de combinar esses resultados. Note que cada solução é uma permutação de 7 elementos, sendo 5 bolas iguais e 2 sinais de adição. Logo, o número de soluções inteiras não negativas da equação B mais L mais C é igual a 5. É igual ao número de permutações com repetição dos 7 elementos. Então, ali a gente vai ter uma permutação de 7 elementos de 5 somados 2 a 2. Então, 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Vai ficar igual a 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 vezes 1, que vai dar 21. Podemos generalizar considerando que fossem P bolas a serem distribuídas para N crianças. No caso, teríamos que permutar, N mais P menos 1 elementos, sendo P bolas iguais e N menos 1 sinais de adição. O número de soluções inteiras não negativas da equação é determinado pelo total de permutações de N mais P menos 1 elementos, sendo P bolas e N menos 1 sinais de adição. Assim, a gente vai ter aquela fórmula ali, N mais P menos 1 fatorial sobre P fatorial vezes N menos 1 fatorial. Bom, aí a gente tem mais 2 exemplos para essa fórmula que a gente viu na página anterior. E para esse vídeo não ficar muito extenso, eu não ter que fazer mais um vídeo só apresentando esse exemplo, vocês vão dar uma lida nesse exemplo, vão tentar resolver. E se ficar alguma dúvida, vocês vão me chamar lá na plataforma, vão me sinalizar a questão que vocês não entenderam, que qualquer coisa eu faça um videozinho dessa parte aí para eu poder explicar para vocês, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção, obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Beijinhos.